Olá, meus irmãos, que tenhamos todos um ótimo dia, envolvidos pela luz do Evangelho que nos traz o ensinamento e que nos traz o consolo para o nosso coração. Nesse sentido, vamos então agora fortalecer essa nossa conexão. Vamos fechando os olhos para que a gente faça uma prece de ligação com os nossos benfeitores espirituais. E assim vamos primeiramente sentir a presença do nosso mentor individual, aquele que a gente conhece como anjo de guarda, desde os princípios dos nossos dias, que está conosco durante toda essa nossa encarnação, com a grande missão de nos orientar para o bem. Através dele, que nos envolve agora com seu abraço carinhoso, vamos nos ligando a todos os demais auxiliares de Jesus que se fazem agora presente, na mente e coração, no espaço onde cada um está. Vamos agradecendo por tudo que esses irmãos fazem por nós, por tanta dedicação e amorosidade que trabalham para sustentar a nossa vida nesse planeta. Entre eles, vamos nos ligando ao anjo Ismael, nosso protetor desta pátria e desse povo, que tem como uma missão despertar os nossos corações, o nosso entendimento, para que sejamos nós os soldados que ele necessita para implantar a missão grandiosa do Brasil, que é se transformar no coração espiritual do planeta. E através das vibrações sublimes do anjo Ismael, chegamos até Maria de Nazaré. E agora vamos nos permitir ser inundados por esse amor de mãe, pleno, puro, que a gente tão pouco conhece. Mas agora aqui, em conexão com Maria, sentimos esse amor tomar conta de nós, trazendo paz, tranquilidade, serenidade, nos colocando assim cada vez mais capacitados para reconhecer e praticar esse amor. E envoltos por todo esse amor, nos tornamos assim mais equilibrados para agora podermos levar os nossos pensamentos e entrarmos em contato com o Mestre Jesus. Vamos também nos sentindo agora as vibrações sublimes e poderosas de Jesus que tomam conta da nossa essência, sentindo o quanto o Mestre derrama sobre cada um de nós, de força, de coragem, de entendimento, de sublimidade. Ele que já nos deixou uma cartilha através dos seus ensinamentos, ele que já nos deixou o grande caminho a seguir através dos seus exemplos. Sentindo então todo esse envolvimento amoroso de Jesus, que acolhe cada um de nós como seus irmãozinhos mais novos que precisam de orientação, ele prepara também agora a nossa mente e coração para que possamos nos elevarmos em pensamento e chegarmos até o Pai Criador. E junto ao Pai, nós só vamos agradecer por tudo, quem somos, o que temos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por todos aqueles que nos envolvem, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta abençoado, essa grande escola, que nesse momento passa por uma grande dificuldade, uma doença coletiva, mas que para nós, que já estamos dentro da doutrina, sabemos que nada mais é do que um grande aprendizado. E assim também rogamos que esse aprendizado não saia das mentes e dos corações desta humanidade para que ela busque a progressão. E assim então, envolvidos pelo amor do Pai, de Jesus e de todos os irmãos espirituais que nos envolvem agora, neste momento em que nós nos reunimos através do seu Evangelho, vamos pedir licença então para iniciarmos o estudo de hoje, a preleção de hoje, o Evangelho de hoje, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, então, iniciamos o estudo do Evangelho de hoje. Continuamos com a obra básica, Fonte Viva, que é psicografado por Chico Xavier, nosso querido, e ditado por Emmanuel, nosso grande instrutor. Então, nós vamos hoje estudar o capítulo 42, que tem como título Por um Pouco, em que
Emmanuel nos traz um pedacinho da carta de Paulo, que ele escreve para os Hebreus, que está no capítulo 11, versículo 25, onde ele tira essa frase: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então é desta frase que Emmanuel vem nos trazendo então os ensinamentos de hoje. E quando ele escreve para os Hebreus, ele cita o exemplo de Moisés, que é Moisés que diz essa frase quando o faraó, né, o convida para fazer parte da sua equipe do palácio, pela sua inteligência já conhecida. E Moisés diz essa frase, porque Moisés prefere abdicar das regalias, né, da influência, do prestígio, da riqueza do palácio do faraó do Egito, para poder liderar e conduzir o seu povo para a liberdade, mas também para a grande missão que o povo hebreu tinha, que era ser o povo de Deus. Então Paulo ressalta essa compreensão que Moisés teve nesse momento. A compreensão que o pouco tempo de vida dele aqui na Terra era tão insignificante para que ele deixasse, né, se deixasse levar pela riqueza, pela vaidade, porque ele sabia, inato em seu coração, que ele tinha uma missão muito maior. Uma missão que ficaria pela eternidade, que marcaria sua vida eternamente como espírito, que era fazer com que o seu povo retomasse a sua grande missão de ser o povo eleito por Deus. Eleito no sentido de ser exemplo para a humanidade, né? Então, essa grande compreensão Moisés tem naquele momento. E Emmanuel nos traz isso para a reflexão dos nossos dias, para que a gente comece a refletir sobre essa compreensão nas nossas rotinas, no nosso cotidiano, as metas que a gente estabelece, né? Os planos de vida, os projetos de vida que a gente estabelece para as nossas vidas. E como é que esses planos de vidas ocuparão o nosso tempo, o nosso pouco tempo de vida de encarnados, né? Então, a essa reflexão para que a gente se lembre, né, que nós, como espíritos eternos, temos que ter a compreensão que esta vida de encarnado, este pouco tempo nessa vida de encarnado, é insignificante diante da vida eterna do nosso espírito. Mas que esse pouco tempo precisa ser utilizado de uma forma que enriqueça esse espírito, para que ele possa levar para a eternidade esse momento. E muitos de nós nos perdemos. Nós nos perdemos nas nossas grandes ilusões, na busca das conquistas, conquista por profissão, por carreira, conquista pela casa melhor, pelo carro do modelo que a gente gosta, e a gente às vezes foca o nosso tempo nessa busca. Então, ficamos incessantemente correndo atrás dessas conquistas, né? A vida material importa? Importa, mas a gente não pode ter como foco principal. Foi isso que Moisés compreendeu quando ele deixou de ser um palaciano do faraó, né, um homem influente na época, para humildemente, com sofrimento, seguir pelo deserto, conduzindo seu povo. Então, é isso que Emmanuel quer que a gente tenha de compreensão, né? Para que a gente possa realmente mensurar a grande importância da nossa vida. Mensurar entre o que a gente precisa realmente para viver, mas o que a gente precisa como espírito. Aproveitar esta encarnação utilizando bem esse pouco tempo que temos aqui. E muitas pessoas desperdiçam mesmo a encarnação inteira, buscando poder, posição social, posição política, posição até religiosa, né? Lutam até usando de meios indignos e imorais para chegar no topo dessas conquistas. Só que isso não acrescenta nada para o espírito, né? Não traz o conhecimento e a evolução que o espírito precisa. Pior, muitas vezes contraem mais dívidas por estarem agindo imoralmente. Imoralmente é aquilo que vai, tudo que vai contra as leis divinas. Então, Emmanuel nos puxa muito para essa reflexão, né? O que a gente está fazendo com esse pouco tempo
que é tão passageiro. E tudo que a gente tem aqui é passageiro e efêmero. Por mais que a gente se conquiste lá o topo da beleza, da riqueza, do poder, isso ficará aqui, junto com o nosso desencarne. Morrerá junto com a morte do nosso corpo físico. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver aqui no Evangelho, no capítulo 16, tópico 14, em que os Espíritos Instrutores nos falam do desprendimento dos bens terrenos. E eu vou ler aqui um pedacinho. Seu amor pelos bens terrenos é um dos maiores entraves a seu progresso moral e espiritual. Pelo apego à posse, destrói suas faculdades de amar, aplicando-as todas nas coisas materiais. Há uma grande compreensão que nunca deve ser esquecida, que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nada lhes pertence na terra, nem sequer seu pobre corpo que a morte despoja dele, como todos os outros bens materiais. Vocês são depositários e não proprietários. Não se iluda, Deus lhe emprestou, e a ele esse empréstimo deve ser restituído. E Deus lhes empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Então, além da gente entender a questão do não apego aos bens materiais, a gente tem que entender que o que a gente recebe de Deus também está a serviço de auxiliar aqueles que não têm. Então, o Evangelho nos deixa bem claro isso. Se a gente se apega, a gente perde a essência de aprender com os nossos bons sentimentos, porque a gente está apegado só à matéria. E se a gente se apega demais, a gente vira um usurpador, A gente se transforma num ganancioso e que não pensa mais no outro. Então, isso vai trazendo para a gente a compreensão de quanto tempo a gente não gasta, perdendo momentos preciosos e oportunidades preciosas. Porque o bem, a conquista do bem, ele precisa simplesmente da simplicidade, da humildade e do auxílio do outro. O bem que a gente pode praticar nas pequeninas atitudes. A gente não precisa achar que para praticar o bem e para ser um discípulo e um trabalhador de Jesus, a gente tem que assumir grandiosas missões, como Moisés assumiu, como os primeiros apóstolos assumiram. Hoje as coisas para nós são muito mais fáceis. Então estão nas pequeninas atitudes. A pequenina atitude de estender a mão para um conhecido ou um desconhecido necessitado, dando o pouco que a gente pode. Às vezes um sorriso, um abraço, às vezes ouvindo. A gente não precisa querer fazer grandiosas missões, senão a gente perde tempo também idealizando essas grandiosas missões. Eu tenho que ser um discípulo de Jesus com grandiosas missões, idealizo e não faço nada. Como nos citou uma vez a história do irmão X, que ele cita numa das suas histórias, aquela irmã que recebe a missão de construir um educandário para salvar almas que encarnariam sob a sua tutela, e ela perde um grande tempo da sua vida terrena construindo esse educandário, esse orfanato, anos e anos, mais de 30 anos, e quando ela vai se reportar à equipe espiritual que pediu, eles falam: irmã, agora é tarde. Dos 8 irmãozinhos, ou alguns, que eu não lembro o número certo, que nós lhe confiamos, 5 estão no crime, 3 já morreram por estarem em vida leviana e de má conduta. Então, quer dizer, as almas que a irmã tinha que ter salvas já estão perdidas. Então, é isso. A gente não pode também idealizar grandes missões e perder tempo na idealização. O que a gente precisa lembrar é que nas pequenas atitudes é que a gente vai transformando e vai conquistando o bem. E a gente tem esse retorno para nós mesmos, para o nosso coração, que uma pequenina atitude do bem que a gente faz traz uma satisfação tão grande que a gente mesmo já consegue entender esse retorno. O retorno que vem inato da nossa essência. A nossa essência, que é divina, reconhece quando a gente dá um pequeno passo rumo
a divindade. Então, o que a gente tem que entender é que todos nós estamos aqui por um pouco de tempo. É isso que Emmanuel nos chama a atenção. Estamos por um pouco de tempo. Então, precisamos utilizar esse pouco de tempo na prática do bem. O trabalho redentor, né, que é aquilo que faz com que a gente trabalhe para se melhorar. Também no aprendizado, o estudo dos aprendizados que Jesus tem para nós, o evangelho que ele nos deixa e que a gente sempre gosta de falar que é uma verdadeira cartilha de conduta, que quando eu não souber que atitude eu devo tomar, que escolha eu devo fazer, que eu me paute no evangelho, que eu busque o evangelho de Jesus, né, que eu possa entender todas as lições que Jesus nos deixa, porque ali tem mesmo uma cartilha de conduta. E também o auxílio aos necessitados, que a gente se lembre que nessa encarnação a gente pode utilizar das inúmeras maneiras, cada um com o seu dom, cada um com a sua condição de auxiliar o próximo. E que a gente se lembre também que não está só na prática do bem, né, o nosso grande mérito, mas também é contado a omissão que a gente faz em não praticar o bem. Se a gente se omite de uma atitude boa que a gente poderia ter feito e não faz, às vezes por comodismo, às vezes por achar que a gente não tem que interferir, que não está na nossa poder de resolução, então a gente transfere para o outro e a gente se omite de fazer o bem. Então nós estamos dessa mesma forma perdendo a grande oportunidade de ajudar. Então muitos são aqueles que falam, mas eu não faço mal a ninguém. Não faz mal, mas faz o bem que você teria condição de fazer. E aqui também a gente vai trazer o Livro dos Espíritos também, sempre, né? Nossa grande outra fundamento, a pedra fundamental da nossa doutrina, e que nos traz também as grandes respostas que Kardec, com toda a sua iluminação, com toda a sua missão, perguntou aos espíritos, né? Então ele pergunta aqui na pergunta 960, ele pergunta a Kardec, onde ele fala, né? Aqui nesse capítulo ele fala sobre a instituição das penas e dos gozos futuros, né? O que a gente tem como penas, né? Como expiações, o que a gente também tem como conquistas e méritos futuros. Então ele pergunta, de onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e na recompensa futura? Como é que os povos creem, todos os povos, nas penas e recompensa futura? E os espíritos instrutores respondem, é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, dado ao homem por seu espírito, porque ficais sabendo, não é à toa que uma voz interior vos fala, vosso mal é não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Quer dizer, está na nossa essência, né, o nosso retorno, o nosso entendimento do bem ou do mal que a gente pratica. Né? Se a gente vai atrair para a gente penas, mais expiações ou mais virtudes e merecimentos. Então, fica muito claro, está na nossa essência, porque nós somos criados por um Pai, e Ele nos criou com a divindade e nos deixou trilhar pelo caminho da inocência, da ignorância, para que a gente tivesse também o mérito das nossas conquistas morais e do nosso aprendizado. Mas está na nossa essência. Nós temos uma intuição, que como ele disse, se a gente ouvisse, a gente erraria muito menos. Então, essa é a lição que o Livro dos Espíritos nos traz. E aí, a gente tem que entender que também o bem, né, que são as obras benevolentes, de sentimentos nobres, de auto-melhora, esse sim é o tesouro que o Espírito vai levar. Como eles vêm nos dizendo, o resto tudo é empréstimo de Deus e aqui ficará junto com o nosso corpo físico. Mas todo o bem que a gente pratica, todas as boas ações, todos os grandes aprendizados para o Espírito, esses serão os grandes tesouros que a gente vai levar pela eternidade, que vai marcar um degrau evolutivo a mais para o nosso espírito. Isso que a gente vai levar. E como repito,
nas pequeninas atitudes, vamos construindo os nossos graus evolutivos, para que o espírito, então, quando desencarne, possa levar desse pouco tempo de existência aqui na vida terrena, uma parcela a mais desse tesouro, uma moedinha desse tesouro, que isso fica gravado no seu espírito e lhe traz uma grande oportunidade de elevação. E essas atitudes é que nos trarão o mais. Aqui ficou pouco que fizemos e ele nos trará mais, né? E essa mais virá como leveza e virá como a conquista da felicidade eterna. Aquela que a gente não pode ter aqui na Terra, porque ainda vivemos no mundo de provas, de expiações, de sofrimento. Mas o pouco que a gente faz aqui, a boa utilização desse pouco tempo vai nos dar o passaporte para uma felicidade eterna, que é o destino do nosso espírito. E aí vamos terminar aqui lendo a frase que Emmanuel nos deixa aqui. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforta-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então essa é a grande lição de hoje, trazida por Paulo, né, e amplamente enriquecida com a reflexão de Emmanuel. Que essas palavras possam calar no nosso coração e na nossa mente, e que possamos então encerrar esse Evangelho envolvendo a todos com muita luz de consolo e de entendimento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.